Bom dia a todos os internautas que se encontram aqui nessa live. Quero pedir a graça e a misericórdia de Cristo na vida de cada um que está nos acompanhando. A paz seja convosco e que Jesus nos abençoe sempre. Vamos iniciar um trabalho aqui, uma pregação, com o título A Ovelha e o Pastor. Vamos ouvir um louvor para iniciar o nosso estudo. Quem souber pode cantar também, tá? Ajudar aí nessa energia positiva. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. Abundante o Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é como luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é como luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender, nem explicar tão milagre no céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Quem puder, baixe sua fronte ou se ajoelhe onde você estiver. Vamos fazer uma oração, vamos convocar a presença de Deus para que possamos ter uma conexão maior com Ele, né? E vamos explanar esse trabalho aqui sobre a ovelha e o pastor para que nós possamos ter essa consciência, quem é a ovelha e quem é o pastor, né? E se você tiver essa consciência de ovelha, que possa se conduzir realmente como ovelha na mão de Cristo. Oremos. Santo e eterno Pai que habita no alto céu, muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor está nos concedendo aqui, pela inspiração que o Senhor nos concedeste de explanar esse trabalho para outras pessoas que estão precisando. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que tiverem contato com essa pregação, o Senhor falará fortemente no coração dela
e revelará tesouros do céu na vida de cada uma dessas pessoas. Essas bênçãos eu te suplico e já agradeço, Senhor, pela segurança dos teus santos anjos e a direção do teu Santo Espírito sempre. Em nome do Senhor Jesus, arranca todas as trevas do coração desse povo, principalmente aqueles que estão fora da igreja, né? Que ainda não te conhecem, que possam te conhecer, e aqueles que estão na igreja que ainda não têm uma clareza da verdade total, que o Senhor possa ser o sol da justiça na vida de cada um de nós. Essas bênçãos eu te suplico e já agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, hoje vamos fazer um trabalho aqui sobre a ovelha e o pastor. Muita gente, eu tenho entrado em algumas casas e você vê lá uma Bíblia das maiores que tem, né? Lá, quando não é no Salmo 23, é no Salmo 91. Aí o que acontece? Essas pessoas às vezes estão lá no Salmo 23, mas elas simplesmente lê como se fosse um livro comum, né? E não põe em prática aquele salmo, tanto o 23 quanto o 91. Nós vamos detalhar hoje sobre o Salmo 23, que fala do bom pastor. E não adianta você ter a Bíblia aberta lá na tua estante ou na tua mesa, em algum lugar da tua casa, só aberta como se fosse um enfeite, um bebelô, um jarro de flor qualquer, se você não lê e não coloca em prática, né? Tem gente que sabe o Salmo 23, o Salmo 91 e outros salmos aí de cor salteado, canta que é uma maravilha. Mas você vê a vida das pessoas, ela não vive aquilo. Quer dizer, a vida dela é totalmente uma derrota, porque ela lê como se fosse um livro comum. E a Bíblia, ela é um livro extraordinário no sentido espiritual, no sentido intelectual, mas quando você lê ela simplesmente como um livro comum, não com a atmosfera espiritual, isso não vai causar mudança nenhuma na tua vida, entendeu? Então, por mais que você leia um versículo da Bíblia por dia, ou por semana, ou por mês, e colocar esse versículo em prática, com certeza o reino de Deus vai fazer a mudança na sua vida, e as pessoas que estão fora vai ver a mudança, né, que está havendo na sua vida. E muitas vezes vem até por curiosidade perguntar o que aconteceu, né, com você, porque eu estou vendo você diferente, ser mais alegre, mais feliz, mais confiante, né? Então é justamente essa questão de você ler a Bíblia e pôr em prática no dia a dia. Então quem tiver sua Bíblia aí, pega uma caneta, um papel, eu vou passar aqui, eu gosto sempre de passar todas as passagens que a gente vai explanar, para que as pessoas depois possam estudar individualmente, ela lá com a família dela, né? Então quem tiver lapiseira aí e papel, você anota aí, são 10 passagens aqui que eu vou explanar. Salmo 23, ele todinho, Salmo 23, ele vai do versículo 1 até o versículo 6, são 6 versículos. Salmo 23. 1 Samuel 17, do 39 e 40. Essas são as passagens que você deve anotar para você estudar depois. Mateus 10, 10. Mateus 6, 33 e 34. Lucas 12, 33 a 36. João 10, 10. 10, capítulo 10, versículo do 10 ao 16. Lucas 15, do 3 ao 7. 1 João 2, capítulo 2, versículo 1 e 2. Lucas 19, 10, 10. 9, 10. Gênesis 46 e o versículo 34. Salmo 51, versículos 7 e 8. Essas são as passagens que a gente vai explanar para vocês, né? Um estudo que eu iniciei e eu achei muito interessante, muito impactante, eu resolvi fazer essa live para passar esse conhecimento para outras pessoas, né, que com certeza estão precisando. Então o Salmo 23, aqui ele fala o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Ele me faz repousar em pasto verdejante. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera a minha alma. Então, o Senhor é o meu pastor. Qual é a função do pastor? É um cuidador de ovelha. Ele é um vigia. Ele é um defensor dessas ovelhas, né? E não tem pessoa que tenha mais intimidade com as ovelhas do que o pastor. Nem o dono da fazenda, às vezes, não tem intimidade com as ovelhas do que o próprio pastor que cuida daqueles animais, né? Então, o Senhor aqui é Jesus, né? Então, quando você coloca Jesus como o seu pastor, o seu cuidador, o seu mantenedor, né? Deixar ser conduzido por ele, né? Que aqui fala, leva-me e me faz repousar sobre os pastos verdejantes. Então, Jesus é o mantenedor, é o cara que te leva, te dá o mantimento, te dá os provimentos necessários para a sua vida, porque muitas das vezes as pessoas querem riquezas e riqueza, e não é isso que às vezes você está precisando. Deus só nos dá o necessário, né? Aquilo que nós precisa é ego do homem, né? Todo mundo, se você perguntar para alguns aí o que ele quer, muitos vão dizer, eu quero uma mansão, eu quero um castelo, eu quero uma Ferrari, eu quero uma fazenda, sabe? É o que ele quer, então é o ego. Quando você quer, é ego. Mas quando você pede o necessário, né, é aquilo que realmente é de utilidade na sua vida. Às vezes Deus não dá riqueza para ninguém, porque se ele der riqueza para essa pessoa, talvez ela se torne uma pessoa tão nojenta que vá direto para o inferno. E Deus não quer perder nenhuma, né, dessas ovelhas. Então ele lhe dá só o necessário. Leva-me para junto das águas e descansa. Água de descanso. Então quem está com Cristo, ele tem um descanso, ele tem provimento. Ele pode não ter uma despensa cheia das melhores comidas do mundo, mas o necessário vai ter, o arroz, o feijão, um ovo, uma calabresa, ou um bifezinho, né, um charque, vai ter, com certeza vai ter. Agora, mas o melhor de tudo isso aí é a paz. A pessoa que está com Cristo tem que ter paz, tem que ter descanso, tem que ter equilíbrio, né? Não ser aquela pessoa estressada que vive subindo pelas paredes atrás de pagar a conta, de fazer aquilo. Se chegou às contas, amém, né? Peça a Deus que ele vai prover os meios de você pagar essas contas. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, muitas das vezes, Jesus ele faz até alguma coisinha a mais daquilo que nós pedimos, não porque nós merecemos, mas por amor ao seu nome. Porque tudo aquilo que ele prometeu, mesmo que seja promessa que você ainda não sabe, que ele prometeu, mas como ele é amor e justiça, por amor ao seu nome, ele finda fazendo aquilo que ele prometeu na sua vida, que às vezes você nem sabe que ele prometeu, mas ele faz. Então é onde entra a surpresa, né? Às vezes você está contando com uma determinada coisa e Deus te dá muito mais daquilo que você estava precisando ou pedindo. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande, que há uma possibilidade aqui, né? O cristão, ele não é só mar de rosa. Eu vejo muita gente aí pregando só sombrinha e água fresca, água de coco, caviar, entendeu? E não é bem isso, não. Aqui está dizendo que há uma possibilidade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que é vale? É um valetão bem fundo e estreito. Fundo e estreito. Então, aqui esse vale é tão grande que ele chega da sombra. Os laterais deles, lá no fundo, chegam da sombra, né? E as pessoas que têm claustrofobia, quando elas entram num lugar apertado, um lugar escuro, um lugar meio que só cabe ele, a pessoa às vezes entra em pânico, né? Tem a sensação que está morrendo, que vai morrer, aquilo vai cair em cima dele, vai apertar ele. Tem gente que não anda de elevador por causa disso, que eles têm claustrofobia. Então, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque quando você está com Cristo, ainda que você esteja à beira da morte, à beira do perigo,
Você não vai temer, você não vai temer. Uma coisa que eu observei na palavra de Deus, Jesus vem, o maior problema do homem vencer ou se perder é a questão do medo. E Jesus fala todas as conversas de Jesus, sempre Jesus fala assim, que você não deve ter medo, né? Que você tem que ser forte, que você tem que ser corajoso, né? Então, hoje a psicologia já está mostrando isso aí, que o maior pânico do homem e o que leva ele a ser um cara bem sucedido ou não é os medos, né? Não temas, né? Eu sou contigo. E aqui nesse salmo está dizendo que ainda que a pessoa ande pelo vale da morte, ele não deve ter medo de mal nenhum, né? Mal nenhum. Nem da escuridão, nem de que aquilo possa cair alguma coisa na cabeça dele, dentro daquele vale, né? Porque o Senhor está comigo. Então, quando Cristo está conosco, todo o mal, todas as trevas, sai fora, né? As trevas não habitam com a luz. O mal tende a sair automaticamente. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui é o início principal do estudo. O que é bordão? Aqui, dentro desse salmo aqui, nós temos esse bordão em duas circunstâncias. Na linguagem popular, bordão é um caboete linguístico, né, que a pessoa fala para o outro. O pessoal aí do mundo, eles chamam de gíria, né? São aqueles vícios linguísticos de que você trata o outro assim, que é quase que uma pessoa automática. É quase que uma coisa automática. E dentro aqui do estudo, esse bordão do pastor com as ovelhas é um caboete que ele cria, né? Então as ovelhas entendem essa linguagem. Quando vem outro pastor ou um salteador querer entrar nesse rebanho aqui para querer se fingir de pastor, elas não ouvem, elas não vão seguir essa pessoa, porque só quem conhece o bordão linguístico daquelas ovelhas é o pastor. Essa é a primeira parte do bordão. E a segunda parte do bordão também é uma vara para espantar, né? As ovelhas, às vezes ela está querendo sair fora do caminho, você dá uma varadinha ali no mocotó dela, ela pula e volta para o caminho. Então essa é a segunda situação de significado aqui da palavra bordão. Porque está comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Ou seja, o cajado é uma vara um pouco grossa, mais ou menos de 1,80 m de altura, e na ponta dela é um pouco assim, tipo curvada, mais ou menos com a largura de 30 centímetros, parecido com um cabo de guarda-chuva, né? Só que o cabo de guarda-chuva fica para baixo, essa curvatura é para cima. E esse cajado, ele tem duas funções. Quem trabalha na região montanhosa, assim, que tem muito barranco, às vezes as ovelhas caem naquelas valas de pedra, caem em barranco, caem em buraco. Então essa curvatura é justamente para engatar a ovelha pelo meio, pelos peitos ali, e arrastar ela de volta, né? Então essa é a função do cajado, é salvar as ovelhas que estão em perigo. E também dar uma cutucada nela de vez em quando ela está querendo sair do caminho. O bordão já tem uma outra função, que é uma vara mais fina, mais ou menos de 1,5 m, né? Na ponta dessa vara, muitos colocam uma haste de ferro ou de metal pontiaguda, como se fosse uma ponta de flecha, de lança, né? Pontiaguda. Só que ela é uma vara fina e flexível. Então a função dessa vara é chicotear a ovelha quando ela está saindo fora do caminho, né? Você não vai dar uma lapada para matar a ovelha, você vai dar uma chicotada nas canelas dela para ela sair dali da beira daquele precipício e voltar para o caminho. E a ponta metálica na ponta dessa vara é para espantar os predadores. Tipo assim, se vem um leão, se vem um urso, se vem um lobo querer pegar uma ovelha
sei lá, o pastor vai usar esse bordão como se fosse uma lança, né? Ele já se torna numa arma. Quer dizer, ela é uma vara de disciplina para a ovelha, mas para o inimigo ela é uma arma. O cajado, ele tem a função de resgatar a ovelha, né? Quando está fora, em perigo. Serve de apoio para o pastor subir em algum monte, em alguma montanha, né? Em algum barranco que não tem muito apoio. Ele se apoia no cajado, por isso que tem que ser uma vara grossa. Mas eu descobri um fato interessante também do cajado, que aí é onde muita gente, às vezes, está enganado ou vai se perder porque não tem esse conhecimento. O cajado, além dele ter essa função de resgatar a ovelha quando ela está em perigo, né, servir de apoio para o pastor, ele serve também de castigo para a ovelha, em extremas necessidades. Eu descobri que quando a ovelha é muito rebelde, que ela fica saindo fora do caminho, ela pula a cerca, ela sai do redil e ainda leva algumas com ela, começa a dar trabalho, principalmente quando o pastor está fazendo um trajeto longe, né, da sua sede, e ele sabe quantas ovelhas tem ali. Ele não quer perder nenhuma e nem que nenhuma morra, né? E quando essa ovelha começa a dar trabalho, chega tarde, ele vai e conta, está faltando a dita ovelha, né, rebelde. Ele vai atrás, às vezes entra até pela noite, buscando essa ovelha para trazer, né? Como diz lá, tem um salmo e uma canção que fala sobre das 100 ovelhas, né? Que uma se perdeu, uma saiu do caminho e quando ele percebeu, ele deixou as 99 no lugar seguro e foi atrás da outra que tinha se perdido. Então é assim que Jesus faz conosco. Quando essa ovelha começa a dar trabalho, o que o pastor faz? E é um trajeto longo, né? Ele vai e força o cajado no pé da ovelha, na canela da ovelha, e quebra uma das canelas dessa ovelha rebelde, né? Ele engessa ela lá, coloca umas ataduras, e essa ovelha agora vai ser carregada, porque ela não pode andar, então o pastor vai ter esse trabalho, ele quebra já sabendo que vai ter esse trabalho de alimentar essa ovelha todo dia, né? Depois de uns 30, 40 dias que esse osso já cicatrizou, já começou a sarar, ela volta a andar. Só que por esse fato dele ficou esse período todinho com essa intimidade com a ovelha, dando comer, dando água e conversando com ela vai reconhecer tanto a sua voz que ela vai se tornar uma amiga íntima. Ela não vai sair mais do pé do pastor. Então, Jesus é o nosso pastor. Para quem fica pregando que você se converte e na igreja com Cristo é só sombra e água fresca e caviar, você está enganado. Você está precisando desse estudo, porque Jesus também, quando ele tem, lá em Romanos diz que todos nós somos predestinados à salvação. Jesus não trouxe ninguém aqui nesse mundo com a intenção de mandar alguém para o inferno. As pessoas é que fazem a picada rumo à beira do caminho do inferno, né? É as pessoas em si que fazem o seu caminho, né? Como também lá em Mateus ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Ele está lá, mas você tem que se esforçar, você tem que procurar, você tem que fazer a tua parte, né? Quando você começa a fazer a sua parte, Jesus começa a fazer a parte dele. Então, tem ovelhas que ela é tão rebelde que ela só começa a seguir a Cristo e fazer aquilo que é o propósito de Deus quando Deus chega e faz esse tipo de trabalho com ela, né? Existe até um ditado que diz: quem não vem por amor, vem pela dor. Né? Romanos diz que todo joelho se dobrará perante o Senhor, né? Não tem um que não vá se dobrar, até o próprio Satanás vai ter que fazer isso no final dos tempos, né? Então aquela ovelha perdida, aquela ovelha rebelde que fica brincando de crente, que entra, que sai, entendeu? Cuidado, porque se Jesus tiver um propósito para você e chegou a vez de sua senha ser atendida dentro desse propósito, e você fica pulando a cerca, ainda levando outras para o mau caminho, cuidado que você pode ser quebrado as pernas,
Jesus ele pode usar o cajado e quebrar suas pernas para que ele possa lhe alimentar lá na UTI, na CTI, dentro do hospital, dentro da prisão, entendeu? Para que você comece a ouvir direitinho a voz do pastor e fazer o propósito que você veio fazer aqui na terra. Todos nós nascemos com um propósito, com uma missão aqui. Só que quando chega aqui, as pessoas se embebedam com as coisas do mundo e querem fazer só o que elas querem. Não querem fazer os propósitos de Deus, né? Aí tem gente que conquista mundos e fundos. E depois, no final da história, perde a salvação, morre miserável, com câncer, né? A família toda destruída, morre sozinho. Então, outras pessoas que não são nem parentes se apoderam tudo dos bens que ele tem, que ele construiu, né? Quer dizer, ele passou por essa vida em vão, né? É muito melhor você construir tesouro no céu, né? Conforme Jesus fala lá em Marcos, né? Melhor você construir tesouro no céu do que você angariar fundos e fundos aqui nesse mundo. Deus não prega nada contra a riqueza, contra a prosperidade, não é isso, né? Porque o ser humano ele vai ou para um lado ou para o outro, ele sempre quer ir pender para um lado ou para o outro. E Jesus diz que nós devemos andar em linha reta, andar dentro da linha do equilíbrio. Não é que o crente não possa ter dinheiro ou não possa ser rico, pode sim, né? Inclusive, nós temos a tendência de querer o que é de melhor, porque Deus nos criou príncipe, né? Nós nascemos príncipe, nós somos filhos de rei. Então, no nosso DNA tem essa tendência de querer o que é melhor. Só que você não deve se perder em querer só coisas materiais, mas você deve buscar a justiça de Cristo, né? Porque quando o cara tem tudo de bens materiais, aí no final lá, quando ele está num leito de morte, ele quer o quê? Ele quer um abraço de um filho, ele quer uma visita de um amigo, né? As coisas mais simples que Deus te dá de graça e às vezes a pessoa não dá valor, né? Uma paz, uma tranquilidade, né? E aqui o Salmo está mostrando bem claro que Jesus é o bom pastor, ele cuida, ele nos livra, ele nos trata, né? Da maneira correta, nos dando a segurança de salvação, né? E o melhor, ele sempre está conosco, né? Como o nosso amigo. Nos dá a segurança, o consolo. Aí aqui no verso 5 diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, ainda que você tenha adversários, né? Que aqui nesse mundo o nosso adversário é o inimigo, né? Satanás mesmo. Né? Aí tem um secretário aí que aparece de vez em quando para importunar a tua vida, né? Que a gente chama também de secretário do cão, né? E aqui o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Então, meus está no plural, então quer dizer que nós temos mais de que um adversário. Quer dizer, além de Satanás, tem os seus anjos e tem outras pessoas a serviço do inferno também, que às vezes se torna adversário, né, do povo de Deus. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O que é ungir? Ungir, o pastor, eu vou falar aqui algumas características do pastor. O pastor ele tem um cajado que simboliza poder e autoridade. Ele anda com a funda, hoje já não mais, né? Mas no passado a arma que o pessoal tinha era funda, né? É uma espécie de baladeira lá que se joga pedra nos predadores que estão querendo se aproximar do rebanho. Espanta os predadores, né? Essa funda ela representa a defesa, o socorro para esses animais. O alfoge é uma bolsa de couro onde o pastor carrega os apetrechos, né, necessários para essas ovelhas, no caso uma atadura, um remédio, alguma coisa que seja necessário para esses animais, né? Geralmente no passado os pastores andavam de túnica, né, que era uma característica de pastores, né? E a ponteira, o bordão, né, que é uma varinha com a ponteira metálica na ponta, que serve para
atacar os predadores também e às vezes chicotear a ovelha para ela disciplinar a ovelha, né? Tá querendo sair do caminho. O cajado ele tem 1,80 m de altura, grosso, com uma curvatura mais ou menos de 30 centímetros de largura na parte superior. E hoje no mercado eu fui pesquisar o preço de um cajado. Sabe quanto custa um cajado de madeira maciça? R$800. Você vê. Então é isso, essas características do pastor, né? E as ferramentas que ele usa, né? No seu dia a dia. Voltando aqui. Assim, dentro desse alforje aqui, ele leva geralmente uma garrafinha de óleo, um frasco lá com óleo. Esse óleo, no passado, eles pegavam, geralmente era óleo de oliva, azeite doce mesmo, né? Que naquela região de Israel era muito comum, o pessoal não usava óleo de soja, era azeite de oliva. Então eles aromatizavam esse óleo de oliva com algumas ervas cheirosas e levava, porque tem época do ano que tem muito ataque de mosca, mosquito, besouro. Então entra dentro do ouvido das ovelhas, e as ovelhas ficam agoniadas, ficam se batendo, sacode as orelhas, ela não come direito. E com isso, com essa perturbação, as ovelhas elas não comem direito, cai a produção de leite, elas ficam magras, os cabritos se alimentam mal e muitos deles morrem. Então você vê o prejuízo de uma mosca, né? Então com isso eles levavam esse óleo e ungia a cabeça das ovelhas, né? Espirrava dentro do ouvido das ovelhas, na parte superior aqui da cabeça. Então ele servia de repelente. As moscas não vinham perturbar as ovelhas. Então as ovelhas pastavam tranquilas, né? É por isso que o salmista aqui fala que o pastor leva, né? Para perto das águas de descanso, refrigera a alma e leva para um lugar tranquilo, né? Quer dizer, sem interferência de coisas para te perturbar. E hoje, no mundo espiritual, a unção também é feita com óleo. Você pega um azeite doce aí, você apresenta aí durante um período para Deus, né? Consagra esse azeite doce. E esse azeite doce agora passa a ser ungido. E você vai fazer, expelir algum tipo de mal, de doença da vida das pessoas através desse óleo ungido, né? Geralmente também quando é feita uma elevação espiritual de cargo, os pastores usam o azeite ungido também para elevar uma pessoa de membro para pastor, de pastor para bispo, ou consagra a obreiro, ou consagra a ancião, a diácono, entendeu? Então é feito essa consagração com óleo ungido também, representando o quê? Que a partir daquele momento você é uma pessoa que está a serviço de Deus e que não deve ter interferência do inferno, né? Que no caso essas moscas representam as ideias, as perturbações que vêm lá do inferno para perturbar o povo aqui nessa terra. Unge-me a cabeça com óleo e meu cálice transborda. Qual o simbolismo de cálice? Cálice, você não vai tomar cafezinho no dia a dia com cálice, né? Ou com a taça. Cálice ou taça é simbolismo de festa, né? De ocasião oportuna, de ocasião especial, né? E aqui o salmista está pedindo que Deus prepare uma mesa, né? Um banquete na frente dos seus adversários, unja, né? Quer dizer, me proteja das perturbações do inferno e o seu cálice transborde, né? De alegria, de abundância, né? De amor, de paz, né? Num momento especial. Então, o cálice ou taça aqui dentro da Bíblia se simboliza um momento especial de festa, de festejo, de alegria, né? De consagração. É tudo isso aí. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. Porque quando uma pessoa está servindo a Deus, se ele era um cara matador, ele para de ser essa pessoa violenta. Agora é uma pessoa cheia de bondade. Aquele cara que era ruim, miserável, que, né, só andava esbravejando com a vida, agora ele era um cara de misericórdia, um cara de paz,
é um cara tranquilo, né? Porque Jesus acalma o coração dos valentes. Certamente me seguirão. Então, essa é uma característica do cristão, né? Uma pessoa calma, cheia de alegria. Agora, você vê uma pessoa aí que diz que está convertida, o cara só fala em matar, só fala em esfolar todo mundo. Você tem que orar por essa pessoa, que ela não está convertida. Ela está convencida que realmente Cristo salva, mas ela não está convertida, né? Certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Então, o equilíbrio, os frutos do céu na vida do cristão tem que ser todo o tempo, toda a vida. Não tem que ser, hoje eu estou de bom humor, eu vou dar flores. Amanhã eu não estou de bom humor, eu vou dar pedrada em todo mundo que me vem dar um bom dia. Isso não é característica de cristão, né? Isso é uma característica de um Judas de duas caras, né? Infelizmente a verdade é essa. Então, e Jesus fala lá em Mateus também, pelos frutos conhecereis a árvore, né? Pelo comportamento do cristão você sabe de onde está vindo essas energias, né? Da onde está vindo essa nutrição dessas conversas, se é do inferno ou se é do céu. Porque um fruto que é dado em árvore de espinho, ele não vai nascer na horta, não. E nem você vai pegar couve ou um coentro e colher de um pé de jaca. Não vai. Cada um dá os seus frutos conforme as suas características. Então, é assim. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Então, se você é uma pessoa que tem equilíbrio, se realmente se põe no caminho de Deus, né? E procura manter esse ritmo todos os tempos, com certeza você vai morar na casa de Deus, né? E pela eternidade. Agora nós vamos lá para o livro de Samuel, Samuel 17. Aqui vamos correr um pouquinho mais só para conferir. Samuel 17. Cadê? Samuel 17, 39. Samuel 17, 39 diz o seguinte: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar. Aqui está falando sobre quando Davi foi lutar com aquele camarada lá, o Golias. Então ele foi para frente do trono do rei, lá levaram ele lá para se vestir da armadura de um guerreiro na época, né? E Davi não conseguiu nem andar. E Davi falou: é o seguinte, eu não quero isso não, porque isso aqui vai me atrapalhar e eu vou na mão limpa mesmo, né? Então daí ele tirou todos aqueles apetrechos de cima dele, aí tomou o cajado na mão e escolheu para ele 5 pedras lisas do ribeiro e pôs no alforje do pastor que trazia, ou seja, o surrão, lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. E todo mundo já conhece essa história, né? Até mesmo quem não é evangélico já conhece que ele pegou 5 pedras lá, escolheu 5 pedras e com a funda ele acertou uma dessas pedras na testa de Golias, né? Era um cara aí de aproximadamente 3 metros de altura, que parecia um armário, que era o maior dali da região. E uma nação inteira estava com medo desse cara, de ir na mão com ele. Davi, com 17 anos, um moleque ainda, ele falou: eu vou em nome do Senhor. Tu vem com espada, com lança, o que tu quiser, mas eu vou na mão, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E com uma pedrada ele derrubou Golias, foi lá, degolou, e a partir daí toda a nação já começou a ver ele como um grande guerreiro e um grande rei que Deus já havia ungido e estava se preparando para ocupar esse trono que Deus tinha para ele. Então, nós como cristãos, nós não temos que se comportar como cristãos somente dentro da igreja. Nós temos que se comportar como cristãos e saber que somos cristãos em todo lugar que nós for. Mesmo que você esteja lá dentro de um bloco de carnaval. Isso não quer dizer que você foi lá para pular carnaval, não. Você pode ter ido lá atrás de resgatar uma ovelha perdida, porque pode ser um filho seu, pode ser um amigo seu, pode ser um parente seu, né? Da mesma forma que Noé fez.
Noé, quando estava já no dia para entrar o dilúvio, o mundo estava dando festa. E, porém, entretanto, ele foi atrás, né, dos seus filhos. E seus filhos estavam lá no meio da bagunça já querendo entrar na onda da mundania também, né? E ele resgatou todo mundo. Quer dizer, e cada um dos seus filhos trouxe uma mulher com ele, né? Foram salvos. Então, a gente não deve julgar as pessoas. Se às vezes você encontra um irmão lá na porta de um bar, na porta de um brega, na porta de um cassino, talvez ele esteja indo lá atrás de alguém que está sendo uma ovelha perdida, uma ovelha negra, né? E o nosso papel é o quê? Resgatar ovelhas perdidas para Cristo, né? Então, Davi aqui, ele começou se aparecer ao público como um guerreiro, né? E como Deus já tinha ungido ele para rei, Saul nem sabia ainda. E, quer dizer, mas Davi, sabendo disso, ele já se comportava como um rei, muito antes de ocupar esse trono. Então, isso aí fica uma lição para nós, como cristãos, que não temos que ser cristãos só dentro da igreja, mas em qualquer canto. Porque nós ainda não ocupamos o nosso trono lá no céu, mas um dia vamos ocupar. Mas nós chegar lá e ocupar o nosso trono de príncipe, nós já temos que se comportar como príncipe a partir de agora, né? Dar um bom testemunho, procurar usar vocabulários do céu, né? Para que a gente possa dar um bom testemunho. Vamos aqui para Mateus 10:10. Mateus 10:10. Mateus 9:10. Não vos proverei de ouro. Isso aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Não se proverei de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, ou nossos alforjes, né? Nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandália, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade ou povoado em que entrares, perguntareis quem dele é digno, e aí ficarei, até vos retirardes. Então, aqui Deus está falando que nós não devemos ficar preocupados com o que nós vamos comer no caminho, o que nós vamos vestir, o que nós vamos calçar, entendeu? Mas se você é um camarada que serve a Deus, em qualquer lugar que você chegar, Deus sempre vai preparar alguém para te recepcionar, né? Por isso que nós não devemos ter medo de, quando Deus faz um chamado, eu vou ter que ir para outra cidade, ter que ir para um outro país. Você não tem que ter medo, porque é Deus que faz a obra, né? Você apenas é uma ferramenta na mão dele, né? Então é dessa forma que a gente tem que se comportar. Em Mateus 6:33, acho que muitos já conhecem essa passagem aqui, que fala também sobre provisão. 6:33. 33 ao 36. Buscai, pois, primeiro, isso aqui também falando para os discípulos. Buscai, pois, primeiro, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e toda essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com os dias de amanhã, preocupado, ansioso com o dia da manhã, pois o amanhã terá o seu cuidado. Basta o dia do seu próprio mal. Então, buscarei em primeiro lugar o reino de quem? O reino de Deus, né? Quer dizer, entre você pagar um boleto e você, sei lá, fazer uma tarefa da casa, você tem que pôr em primeiro lugar as coisas de Deus. Eu recebi um chamado agora, eu tenho que visitar um irmão ali que está doente, está lá no hospital, ou está lá no presídio, está precisando de uma palavra. Se Deus lhe chamou, você tem que esquece a outra coisa que você tem que fazer. Porque quando você prioriza o reino de Deus, naquilo que você pede, Deus vai priorizar também. A vida espiritual é uma vida de mão dupla. É tipo assim, vai lá e venha cá, né? Jesus fala, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á.
Então, se você buscar, você vai achar. Se você bater, você vai abrir, você vai conseguir aquilo que você quer. Agora, tem gente que quer milagre, quer uma transformação de vida, mas não quer nem ir para a igreja para buscar Deus. Quer que o pastor, os irmãos, o outro parente lá fique orando por ele. Não tem como Deus fazer mudança na vida dessa pessoa se ela não está nem aí para Deus, ela não está se disponibilizando a dar o primeiro passo em busca de Deus. Né? Não tem como haver milagre. Lucas 12. Lucas 12, 33. Lucas 12, 33. Lucas 12, 33 ao 36. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para outro bolsa que não desgaste, tesouro inestimáveis no céu, onde não chega o ladrão e nem a traça o consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Cingido esteja o vosso corpo, e acesa as vossas candeias. Sede vós semelhante o homem que esperam pelo Senhor, e ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bata a porta, logo lhe abra. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilante. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir ou vestir, né? Cingir do lugar a mesa, aproximando-se, e o sirva. Aqui está falando que nós devemos estar vigilante, né? Nós não devemos ficar preocupado com coisas daqui do mundo, o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir, né? Onde que eu vou morar, mas procurar construir tesouro no céu, né? Procurar construir tesouro no céu, porque quando Jesus voltar, você não vai levar o teu prédio, o teu carro, a tua lancha, o teu ouro, o teu dinheiro, tudo isso aqui vai ser queimado, entendeu? Você vai levar, a única joia que você vai levar daqui desse mundo, se você fizer um bom trabalho, é os teus filhos e as almas que você pregou para Cristo. Se elas se converterem, essas joias vão ser levadas com você para o céu. Então, as pessoas investem muito, fizeram uma inversão de valor. Hoje as pessoas estão valorizando mais a criatura e o materialismo do que pessoas, né? Do que as coisas espirituais. O maior investimento que o ser humano pode fazer é fazer investimento em pessoas. Porque pessoas, se você pregar o evangelho, ela se converter, você vai levar ela para o céu. Logicamente, se você estiver no bom caminho também, você vai junto com ela para o céu. Então, é a única joia que vamos levar daqui desse mundo para fora, né, lá para o céu, são pessoas. E as pessoas passam a vida toda investindo em bens material que não vai levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, às vezes leva à ruína, porque a partir do momento que a pessoa começa a se achar que é o cara muito rico, né, ela se embebeda com materialismo, aí já começa a tratar mal as pessoas, achar que ele é melhor do que o fulano, do que o beltrano, porque ele tem as coisas por mérito próprio, porque ele merecia, entendeu? Fulano não tem nada porque é preguiçoso, porque é um miserável, Deus não está com ele. Surge diversas ideias na cabeça das pessoas que são fracas, né, que serve a Mamon. Mamon é um demônio que comanda as riquezas deste mundo, né? Jesus já falava no passado lá sobre Mamon. Servir a Deus e não a Mamon, né? Então você deve servir a Deus e não ao dinheiro. O dinheiro tem que servir você, né? Servir as tuas provisões, servir as tuas necessidades, não você servir ao dinheiro. Eu já conheci pessoas de estar ali com vários salários guardados e o cara roendo as unhas. Eu já vi isso aí. E você conversa com a pessoa, rapaz,
isso assim está errado. Não, eu não confio em ninguém não, eu só confio no meu dinheiro, ele bate no bolso, confio no meu dinheiro. Se eu for para um lugar e não levar o meu dinheiro, eu não vou, eu não confio em, sabe? E aqui Deus está dizendo que as pessoas que estão com Deus, que andam com Deus, ele não tem que se preocupar com esse tipo de coisa, que aonde ele chegar, Deus vai preparar pessoas para te servir, para te recepcionar, né? Para te fornecer aquilo que for preciso, né? Na tua jornada. Então, quem está com Deus, está com tudo. Vamos lá para João 10:10. João 10:10. João 10:10 aqui, 9:10, né? Eu sou a porta. Jesus falando por discípulo também. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, os crentes, eles têm vida em abundância. Tem muita gente que, quando o cara fala, o fulano é evangélico. Ixi, esse bando de miserável. Eu já vi esse tipo de comportamento de pessoas. Esse tipo de miserável só pede, só vive pedindo. Entendeu? E vê os cristãos como um bando de miseráveis. Tem gente que se comporta realmente como miserável. A pobreza é de Jesus, porque Jesus nasceu pobre, num lar pobre, não sei o quê, sabe? Diminui Jesus, né? Em vez de dar um bom testemunho de Jesus, ele faz diminuir Jesus, né? E passa a ser testemunho de Satanás. E aqui Jesus está dizendo que o ladrão, que é Satanás, né, veio para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Tenhamos vida e vida com fartura, né? Porque a abundância não é riqueza em dinheiro ou ouro. A abundância é você usufruir os benefícios do céu. Paz, saúde, alegria, equilíbrio, né? Bens materiais também, né? Mas há um ponto que você não seja alvo de bandido, né? Porque o inimigo, que é Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Quem já é pobre, o Satanás vai roubar o que dele? Roubar a vida, roubar a paz, roubar a saúde dele, entendeu? Todo mundo sempre tem alguma coisa para ser roubado. Por isso que Jesus fala direto, em todas as partes que ele passou aqui no Novo Testamento, ele vem falando que você deve sair fora da zona do medo. Perder o medo. Não tema, ser forte, ser corajoso. Tem que enfrentar a tua situação. Eu tenho medo. Tem que enfrentar. Uma hora você vai ter que enfrentar e resolver aquilo ali. O mercenário, que não é o pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo vem e arrebata e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, não tem compromisso com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Por que elas me conhecem a mim? Porque todo pastor tem um bordão, um caboete vocal com as ovelhas, né? Tem alguns que colocam até nome, né, em cada ovelha, em cada vaca, e elas atendem por isso aí. Então, quando você fala aquele caboete, ela já levanta a cabeça e já vê o tom de voz da pessoa e vê se realmente é o pastor que está chamando, né? Então, a ovelha obediente, ela ouve o seu pastor. A ovelha rebelde, ela fica sempre furando a cerca, sempre querendo buscar um outro pasto que ela acha que está mais verde. Chega lá, está mais seco e é pantanoso, e às vezes ela se atola lá e fica, né, engatada lá e a sicuri pega ela. Então, muitas das vezes, Jesus é necessário quebrar as canelas dessa ovelha para que ela não se perca e não fique para trás, né? Jesus prefere carregá-la na costa, lá dias e dias, alimentando ela ali do lado dele, mas não quer perder. Então, dessa mesma forma, Jesus, ele não quer perder sua alma, ele não quer perder ninguém. Então, se você é uma dessas ovelhas perdidas, dessas ovelhas rebeldes que fica batendo os pés, né, querendo fazer as coisas do teu jeito, procure se orientar e ouvir a voz de Deus, porque a paciência de Deus, ela tem senha para ser atendida, né? Tem hora marcada,
E se chegar a hora de ser atendida a sua senha e você continuar sendo rebelde, ele vai ter que quebrar suas canelas, né? Para que você venha pela dor. Né? Essas canelas aqui é figurativa. Pode ser um filho teu que entra na UTI. Eu já vi muito testemunho assim, pessoas que que servia o capeta, que não espraguejava crente, mas quando ele viu que Deus tocou no ponto mais fraco dele, que às vezes é um filho, às vezes é a esposa, né? O cara se ajoelhou e começou a buscar Deus. Deus resolveu a situação dele em 2, 3 dias e o cara passou a servir a Deus. Quer dizer, as pessoas só passam a servir a Deus de verdade quando ela tem uma experiência com Deus, seja boa ou ruim, né? Que nem fala lá em Salmo. Ainda que eu passe pelo vale da morte, da sombra da morte, né? Ainda que eu passe por tempos difíceis, ou à beira do precipício da morte, né? Nós não devemos temer, porque Deus está conosco, né? Mas para isso nós temos que se colocar no lugar de ovelha, né? E aceitar ele como pastor. Tem muita gente que se faz um apelo, aceita Jesus como seu salvador? Quer aceitar Jesus? Aceita, tá? Mas não é só aceitar Jesus como salvador. São duas condicionantes ali. Você aceita Jesus como seu salvador e seu Senhor, né? Salvador porque todo mundo quer ir para o céu, então todo mundo aceita. Agora, aceitar Jesus como Senhor da sua vida, o cara que manda em você, o cara que determina o script para onde você tem que ir, é aí que está a situação. Porque tem muita gente que quer aceitar, até aceita Jesus como Salvador, mas ele não aceita Jesus como Senhor da sua vida, né? Senhor porque na época da escravidão, no passado, as pessoas que eram escravas, ela tinha aquele camarada que comprava o escravo tinha ela como senhor, né? Era o senhor, era o cara que mandava na vida dela, porque ela simplesmente era um produto que foi comprada por aquela pessoa. Então ela estava a serviço daquele senhor, né? O que mandasse ela fazer, ela tinha que fazer. É tanto que o povo de Deus, você imagine só, uma nação inteira, né? Começou com muita rebeldia, Deus deixou eles, permitiu que o inimigo levasse uma nação inteira como escravo, né? E o povo hebreu ficou 430 anos na mão dos egípcios, escravo. 430 anos. Deus deu uma pausa lá, tirou umas férias. Não, vocês ficam à vontade aí. Os inimigos pegou eles, escravizaram, quer dizer, e cada rei que mudava a coisa ia ficando pior, né? Depois de 430 anos que alguns que ainda se lembravam de Deus, né, que tinham ouvido falar da história de Jesus, da história de um Salvador, de um Deus que vence todas as guerras, começaram a clamar esse Deus. Então Deus foi, né, mandou alguns dos seus lá ver o que estava acontecendo. Chegaram lá com relatório, está acontecendo assim, assim, assim. Não, vou levantar um profeta lá, alguém lá para libertar meu povo. Eu deixei eles lá à vontade porque eles queriam ficar do jeito dele. Então eu deixei para eles verem como é que eles iam se sair, né? E agora eles estavam precisando da ajuda de Deus. Levantou Moisés, né? Moisés foi o libertador que levou aí aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas. Tirou um homem tirando uma nação inteira na mão, sem arma, né? Apenas com é até irônico um negócio desse, com um cajado. Né? Com aquele cajado, Deus fez os milagres, né? Apresentou as 10 pragas para o Egito, né? E o cara teve que abrir mão. Ele não deu conta de competir com Deus, né? Deus abriu ali o Mar Vermelho ali. Esses dias eu estava fazendo um estudo sobre isso. Eles passaram ali num trecho ali, mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, a largura. O pessoal chama de Mar Vermelho, mas na realidade não é Mar Vermelho. Ali é um golfo. É como se fosse um braço do mar que vai afinando e morre lá nas montanhas. É um golfo, só que ele dá onda e tudo. Então o lugar mais estreito, ali mais ou menos de 10 a 12 quilômetros, foi o lugar onde eles passaram. Né? Isso aí levou uma noite inteira, esse pessoal passando, e Deus soprando aquela água ali, mais ou menos com uma altura de 40 metros de altura,
a fundura, né? Hoje você pode fazer essa pesquisa pelo Google, né? Tudo por GPS. Dá mais ou menos 40 metros de fundura. Então formou aquele vento ali soprando aquela água e abriu aquele paredão de água e o pessoal passaram andando. Aí aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas, né? Agora imagine só, criança, velha, arrastando cachorro, bode, cavalo, papagaio, periquito, entendeu? A tranqueira e mais as carroças de ouro, porque quando Deus manda, o diabo obedece. Eles ficaram 430 anos ali de escravo. O Egito, quem construiu foi a mão dos hebreus, foi os cristãos que construíram o Egito. Todas aquelas maravilhas lá que você vê hoje nas histórias, quem construiu foi os hebreus. Então, voltando na questão da ovelha, você que é a ovelha rebelde, você quer construir almas para Cristo ou você quer construir castelo para Satanás? Porque foi o que aconteceu. Os hebreus, com a rebeldia deles, servindo outros deuses, entendeu? Deus deixou ele de mão um pouquinho e ficaram 430 anos lá, na sola, na chibata, dia e noite, entendeu? Comendo uma raçãozinha de trigo, de cevada por dia e tendo que produzir o mesmo tanto. Quer dizer, o cara ia ficando velho, o cara com 20 anos ele produz o X, tem X produção de serviço, com 30 já cai um pouquinho, com 40 e com 50 e com 60, e o rei não queria saber disso não. Se lá com 20 anos você produzia tantos milheiros de tijolo por dia, você está com 40, com 50 anos, agora eu não quero saber, tu vai ter que produzir o mesmo tanto, entendeu? E a chibata cantava. Então, Satanás ele não brinca, irmão. Satanás não brinca com ninguém. Se ele lhe pegar de jeito e Jesus autorizar, ele te mete a chibata com gosto. Entendeu? E ele não é pai não, ele é padrasto mesmo. Entendeu? Então, se você é ovelha rebelde, não queira construir esse castelo para Satanás. Procure construir tesouro no céu, levando as pessoas para Cristo, procurando se consertar cada dia. Defeito e vontade todo mundo tem. Todo mundo tem uma cruz para carregar nesse mundo. Não adianta você ir para a igreja e chegar lá e botar defeito em todo mundo. Eu pensei que a igreja era perfeita, o fulano é assim, o fulano é assado. Esquece disso aí, você vai lá por causa de Cristo. Os irmãos que estão lá, que você vê o defeito, eles estão na mesma balança que você. Eles estão no processo de santificação, né? É que nem Jesus fala lá em Apocalipse, né? O santo continue a santificar-se e o imundo continue a se emporcalhar cada vez mais. Quer dizer, então, Deus tem misericórdia, mas chega uma hora que você abusa tanto da ideia de Deus, que ele deixa você lá no cantinho, lá mofando uns dias, para você aprender quem é Deus e quem é o diabo. Né? Então não queira estar nesse pacote não, porque Deus é amor, mas Deus é justiça. Eu vejo muita gente pregando aí que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que é assim, que é assado, entendeu? Que Jesus não levanta um dedo contra o seu, né? É tipo uma galinha que só acalenta, só junta e protege, e Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Se você tiver com rebeldia, Jesus fala lá em João, filhinho, se por acaso vocês pecarem, isso é natural do homem, isso é fraqueza do homem, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. Vocês não se envergonhem não, pode correr para o pé de Cristo que você tem um advogado no céu. Eu estou lá, eu paguei o preço para pagar a sua sentença. Só que você tem que pedir, não adianta você ficar se escondendo, igual Adão e Eva fez, que pecou e ficou se escondendo, né? Não queira imitar Adão e Eva, você tem que ter cara de pau e correr lá para Cristo. Senhor, eu pequei nisso, eu caí na bebida, eu caí na droga, eu fiz isso de errado de novo. O Senhor sabe que eu sou fraco, me fortalece, me dá força para vencer isso aqui. Uma coisa que eu aprendi, irmão. Jesus, imagina só comigo aí, Jesus está passando aqui numa rua, ele está sendo disponível. Aí tá, tem algumas pessoas que estão seguras aqui na mão de Cristo, Jesus não vai segurar na mão de ninguém, tá? Ele só estende a mão para que você segure na mão dele. Quem precisa dele é nós. Então nós que temos que segurar na mão dele. Ele vai passando, aí você por fraqueza solta da mão de Cristo e caiu na sarjeta, entendeu? Ele vai passar várias vezes aqui na tua frente.
Se você não estender e pegar na mão dele ou na batina dele, mesmo que você consiga agarrar na batina dele, lá na túnica dele, e ele continuar andando, continue segurado, porque você vai ser arrastado por Cristo. Entendeu? Mas você está indo porque a força de vontade partiu de você. Entendeu? Agora tem muitos que caem na sarjeta, em vez de procurar Cristo, ele fica se lamentando. O fulano não me visita, a igreja não me visita, o pastor não gosta de mim, o irmão não sei o quê. Aí coloca 1000 defeitos na igreja e não procura a pessoa certa, que é Jesus. Às vezes nem orar, nem ler a palavra o cara não quer. Como é que ele vai ser salvo desse jeito? Jesus disponibilizou a salvação para todo mundo. Agora cada um tem que fazer a sua parte, de estender a mão, de buscar, entendeu? Ah, não dá de eu segurar a mão porque é alta, agarra na batina dele, segura e deixa que Jesus vai arrastando. A hora que ele sentir que está pesando, ele vai te levantar e te botar de pé, né? Mas tem que partir de nós, entendeu? Vamos agora para Lucas 15. Anota aí para depois você fazer esse estudo com a tua família aí. Lucas 15, 3 a 7. Então lhe propôs Jesus esta parábola. Sem ovelha, propôs esta parábola. Qual dentre vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se havia perdido, vai buscar até encontrá-la. Achando a ovelha, põe no ombro, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos com alegria, dizendo: achei minha ovelha perdida. Digo-vos assim: haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justo que não necessita do arrependimento. Você viu aqui a questão da ovelha? Por que Jesus sempre estava aqui falando? Jesus ele tem uma forma muito interessante de ensinar. Ele estava falando aqui de ovelha, colocando as pessoas no papel de ovelha. Isso aqui chama-se ilustração ou parábola, né? Uma história ilustrada. Ele colocou as pessoas aqui como ovelha, porque ele estava pregando numa região ali que era para pastores. Quando ele ia pregar numa vilarejo de pescadores, ele colocava as pessoas como peixe, né? Então pregava ali falando da cultura local que a pessoa conhecia dia a dia. Outra hora ele estava numa vila de agricultor, ele estava pregando ali, colocando as pessoas como semente e tal, e pregava dentro daquela cultura que as pessoas conheciam, né? Outra hora ele estava pregando para o pessoal da elite, né? Os caras que mexiam com dinheiro, com fazenda e tal, e ele pregava na linguagem desse povo, colocando as situações do céu igual a situação ali daquela cultura que a pessoa conhecia, dentro do negócio que a pessoa trabalhava, para que todos tivessem o mesmo proveito, né? 1 João 2, 1 e 2. 1 João 2, de 1 a 2. Olha aqui que Jesus fala: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não peque. Eu não aconselho vocês pecar. Mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. E ele é a propiciação, ou seja, ele é o preço pelo nosso pecado. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, por aqueles que haveriam de nascer, né? Jesus subiu ao céu há 2.500 e poucos anos atrás, quer dizer, ninguém nem sonhava de nascer, né? Mas Jesus, lá naquele ato, ele já estava pagando os créditos para redimir o nosso pecado hoje e
dos outros que vão nascer daqui a alguns anos. Entendeu? Então, é um sacrifício de um peso eterno. Não importa em que época você vai nascer. A partir do momento que você recebeu a história de Cristo, aceitou Ele como Salvador e Senhor da sua vida, você vai ser creditado esses bônus de salvação na tua vida. Voltamos lá para Lucas 19. Então, muitos não gostam de estudar a Bíblia por causa disso aqui, ó. É um vai e vem. Isaías diz que é um pouco aqui, um pouco ali, entendeu? E é assim, você tem que ir juntando as coisas para você poder entender toda uma história, todo um contexto. Lucas 19, 9. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto que está perto de Jerusalém, e lhes parece que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 servos seus, confiou-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Aqui é aquela mesma história dos talentos, né? Deu um pouco para onde aqueles que não se destacaram foram tidos como servo inútil, né? Então, Jesus lançou um propósito aqui na história aqui para um certo grupo. Então, isso aqui nós podemos trazer para o nosso dia hoje. Jesus, ele lançou um propósito para cada um cristão, né? Ide até os confins da terra, pregai o evangelho do reino de Jesus e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E tereis um tesouro no céu. Então Deus, ele deixou um propósito, uma missão para cada um. Aí a pessoa às vezes não quer fazer o propósito de Deus, ela quer fazer o propósito dela, que é uma coisa que termina aqui e não vai sair daqui. O propósito de Deus é uma coisa que vai viver pela eternidade, né? Inclusive você é um produto do propósito de Deus. Então a ordem aqui que Jesus dá nessa parábola é que nós devemos multiplicar, nós devemos ser uma zona de transbordo. Nós não devemos só ser um vaso de água. Nós devemos ser um vaso que transborde água para outras pessoas. A questão do avarento. Tem muita gente que Deus abençoa ela é uma pessoa próspera, ela tem assim, um pouco de dinheiro e tal, que dá para ajudar muita gente. Aí de vez em quando tem pessoa na porta dela lá, precisando disso, precisando daquilo, a pessoa vai e começa a se achar que aquilo ali é dela. Você não é dono de nada, nós somos apenas mordomos de Cristo. Nós somos um mordomo que toma conta das coisas de Cristo. Às vezes, as pessoas não vivem dentro da justiça e Deus não pode abençoar elas. Mas o que ele faz? Ele abençoa aquela que dá para ser abençoada, para que ela transborde e essas bênçãos caiam no quintal daquela pessoa que Jesus não dá de trabalhar na vida dela. Você vê a misericórdia de Cristo. Quer dizer, mas o transbordo da vida dessa pessoa cai lá no quintal da outra, cai na vida do outro. O que seria isso? Às vezes um mendigo que passa na tua porta, que pede um pão, que pede um marmitex, que pede uma cesta básica, entendeu? Logicamente a gente vai ficar fazendo isso para todo mundo, mas você tem que ter uns critérios, né? A pessoa que serve a Deus, o Espírito de Deus te dá o discernimento, para saber se aquela pessoa está pedindo dinheiro para droga, se ela está querendo te fazer de besta. Você vai ter o discernimento de Deus. Deus não deixa os seus ser enganados, a não ser que você não queira nada com Deus. Então, aí a pessoa começa a se irritar porque só vive na porta, não sei o que. Se eu for dar, daqui a pouco vira fila de INSS. O que acontece? Você está sendo uma pessoa avarenta, uma pessoa miserável. Deus está te abençoando para você transbordar na vida de outras pessoas que não têm, né, que são realmente miseráveis até de espírito, e você quer fechar a porta, você quer atrapalhar o serviço de Deus. Uma vez, lá na minha igreja, teve uma irmã, ele contando lá um testemunho, né? Teve uma irmã lá que chegou e falou: pastor, minha loja está meia
difícil, tá? Poucas vendas, não tá dando de cobrir as despesas. Eu tinha que orar e tal, fazer uma intercessão para ver se melhora a situação. Falou, vamos lá, irmã. Primeiro passo, a senhora tem que colocar esse propósito diante de Deus, né? Fazer uma campanha de jejum e tal, né? Fazer um pacto com Deus, porque o pessoal aí fora, eles fazem pacto com o diabo, faz sacrifício, faz um monte de coisa. Às vezes tem uns que dá até os filhos lá para querer mudar de vida, né? A custa do demônio. Então você tem que fazer sua parte com Deus. Tá, orou lá e tal. Passou alguns meses, ele percebeu que o dízimo daquela irmã começou a subir. Depois de uns 6, 8 meses, a irmã teve a cara de pau, chegou e pastor, queria falar com o senhor. Diga lá, irmã, reservou um espaço lá para ela. Irmão, é o seguinte, eu percebi que meu dízimo está alto, não sei o quê. Eu acho que uma das pessoas que contribui com o maior dízimo aqui da igreja, eu acho que é eu. Assim, não tem como a gente fazer uma batida, né? Tipo assim, queria fazer barganha com Deus. Aí o pastor olhou bem para a cara dela e falou, tem sim, né? Tem. Da mesma forma que nós ajoelhamos naquele dia, oramos, eu intercedi por você para Deus abençoar a sua vida financeira, não tem problema, a gente vai se ajoelhar e vai pedir que Deus feche a porta, que com certeza os seus dízimos vai baixar. Ela, não, mas, irmão, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero não, pastor. Falei, irmã, ser fiel no pouco, que sobre o muito Deus te coloca. Você está querendo barganhar com Deus, você está querendo ter a maior parte, sendo que Deus já te dá 90% daquilo que é produzido na sua mão, porque você é servo de Deus, até a tua vida é de Deus, e Deus está te dando 99% e está requerendo só 10%, e você ainda quer meter a mão nesses 10%, deu uma lavagem na a irmã chorou lá e tal, pronto, aquilo ali foi um testemunho para ela, que ela entendeu, começou a entender e testemunhar para outras pessoas que nós apenas somos mordomos de Cristo, nós não somos donos de nada. Então, se Deus te abençoa e passa grandes quantidades na tua mão, grandes bens, não se glorie nem se elogie por isso, porque Deus apenas está usando você como uma ferramenta para transbordar na vida de outros. E não queira atrapalhar o serviço de Deus, porque se você atrapalhar, Deus tira essas bênçãos, coloca na mão de outro e vai transbordar do mesmo jeito, porque Deus com nós é Deus, e sem nós Ele é Deus do mesmo jeito. Entendeu? Não é você que vai atrapalhar o trabalho dele. Só que a gente tem que ser sábio, a gente tem que ter consciência e ser sábio, né? Quem não tem misericórdia e humildade de aceitar essas condicionantes, ele vai ficar no mundo penando aí, achando que tudo é dele, que ele é o cara, entendeu? E esse é o motivo de muita gente subir e depois descer para a miséria e ir lá para o pó. Por quê? Ele deixa que o espírito de Mamon entre na vida dele, que se apodere da mente dele e começa a servir somente o dinheiro. Entendeu? Gênesis 46. Falta só duas passagens aqui para a gente terminar. Gênesis 46, 46, 34. 46, 34. O encontro de José com seu pai. A história de José muita gente já conhece, né? Como é que foi, ele foi vendido e tal, se tornou governador lá no Egito. Gênesis 46, 34 diz o seguinte: respondereis, teus servos foram homens de gado, desde a mocidade até agora, tanto nós como nosso pai, para que habites na terra de Gósen. Porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. É uma história interessante que eu descobri nesse versículo aqui, e fui fazer outras pesquisas em outros cantos e descobri o seguinte. Hoje, por que muita gente aí de fora tem os pastores como mercenário, como ladrão, como vagabundo, né? No Egito antigo, as pessoas que eram pastores de ovelha, eles eram vistas pela elite lá do Egito como vagabundo, pessoas que não tinham nada o que fazer, aí pegavam as cabrazinhas e ficavam circulando pelas ruas, pelos vilarejos de acima a baixo, entendeu? E com isso, como ele levava as ovelhas para
pastar na beira das estradas, eles via muita coisa, né? Quer dizer, alguns já começavam a querer levar para si e tal. Então, teve uma época que, como uma certa campina lá do Egito, que os pastores de ovelha entravam lá e, tipo assim, era terra pública, né? Então levava lá e colocava os seus bichos para comer lá, e como não tinha casa, não tinha nada, começaram a montar cabanas, ou seja, fazer uma certa invasão, né? E habitar ali. O rei do Egito se viu incomodado por isso, né? E expulsou esse pessoal de lá, e passou a ver esse pessoal como vagabundo, como invasor, entendeu? Então, quando o José foi buscar o pai dele, que ele já tinha se tornado governador, né? Ele tinha que apresentar a família dele perante o rei, né? E o rei ia perguntar qual era a função dele, né? Porque cada um, naquele tempo, a estirpe da pessoa, a raça da pessoa, o pedigree da pessoa era regulado pelos bens que ele tinha, pela função que ele tinha, né? Tipo assim, se era uma pessoa de elite, se era uma pessoa de classe baixa, se era uma pessoa plebeia, se era uma pessoa, né, da roça, entendeu? Então cada classe tinha seu preço. Não muito diferente de hoje, né? Aí José falou aqui, aconselhou seus irmãos, né? Falou, vocês não vão mentir, dizer que é de outro ramo. Vocês falam que vocês pessoas de gado. Não falem que é pastor de ovelha, porque aqui no Egito, se falar que é pastor de ovelha, o pessoal é banido lá para a periferia, porque o rei vê como pessoas vagabundas e invasoras, né? E então vocês falam que vocês homens de rebanho, de gado e tal, né? E aí o que acontece? Como é parecido as duas funções, o rei vai determinar que vocês vá lá para a terra de Gósen, que era uma planície, um vale lá, aonde anteriormente muitos pastores começaram a invadir essa área, e agora já estava habitado e tal, era uma área de agricultura, entendeu? Então, geralmente os pastores de gado e ovelha, o rei colocava nessas planícies aí, dentro desses vales, né? E vocês vão ficar naquela parte lá, que é uma parte boa, né? É uma parte mais afastada da cidade, a gente não vai ter muita interferência da cultura egípcia, né? Vamos poder servir nosso Deus direitinho. E qualquer coisa, num caso de invasão, vocês já estão longe mesmo, fica mais fácil de fugir. Então, esse pessoal que começaram a fazer essas invasões lá no Egito, era chamado os Nefita. A Nefita, e depois criaram uma outra linhagem chamada Lamanitas. Esse mesmo pessoal, depois, mais para frente, eles saíram de Jerusalém antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Essas duas linhagens de pessoas saíram de Jerusalém e se puseram no continente que hoje é chamado América. E antes os continentes era tudo emendado um com o outro. Então as pessoas, quando eles se sentiam incomodados com a certa civilização, eles iam para longe. Então essas duas linhagens de pessoas, elas foram ficando tão longe da civilização que hoje o pessoal fala que o berço da civilização, o centro do mundo, é Estados Unidos, mas não é. A civilização iniciou ali na região do Irã e Iraque, que era aonde situava o Jardim do Éden, geograficamente, né? Então, o berço da civilização é ali, Jerusalém, né? Que é onde é o povo de Deus aqui na Terra, né? Então, ali que é o centro da situação. Então, hoje aqui, nós moramos aqui na América do Sul. Essas pessoas foram se afastando e começaram a se agregar nos beiral do continente da América. Né? São três Américas, América do Norte, Central e Sul. Nós estamos na do Sul. Então esse povo começou a tramitar aqui dentro desse continente, né? E
Hoje os continentes se partiram, né? Estão tudo divididos, um para um lado, para o outro. Quando eu entrei na igreja, logo de início, é uma coisa que eu tive que buscar mesmo, porque eu ficava me queimando neurônio. Como é que Pedro Alves Cabral chegou aqui e aqui já tinha gente? De onde que veio essas pessoas? Se a Bíblia diz que viemos de Adão e Eva. Se Adão e Eva já foi muito tempo e foi lá para o lado do Oriente Médio, e como é que aqui no Brasil, do outro lado do mundo, já tinha gente aqui, sabe? Então, isso aí são estudos teológicos que a pessoa tem que fazer para poder entender. Então, depois que eu fui entender que os continentes era aglomerado, e depois, com o tempo, foram se rachando e os pedaços foram saindo um do outro, né? Aí se tornou os continentes separados. Então, essas pessoas que já estavam dentro dessa parte que se separou, ela deu povoamento ali naquela região, né? Então, esses nefitas, depois tornou a linhagem lamanita, saíram de Jerusalém, antes de Cristo, e puseram-se no continente que hoje é chamado América, né? E lá em Atos 1:8, identifica essa área de terra como confins da terra. Lá em Atos 1:8, ela identifica essa área como confins da terra. A época era Pangeia. Antes de Cristo, na época da Pangeia, os continentes eram todos aglomerados. Depois eles foram trincando. Segundo a profecia, né? Esses continentes, até Jesus voltar, eles vão se juntar tudo de novo. E hoje a Terra está passando pela transformação. A Terra está passando pela transformação e está sendo mudado tudo. Eu vi esse dia um vídeo, o cara filmou uma rua lá no local, começou a dar um tremor de terra e simplesmente a Terra foi fazendo isso aqui, ó. Uma placa com outra placa se apertando, e a Terra foi nascendo assim, ó, foi estufando e criando aqueles montes, entendeu? Então, as placas tectônicas, né? Elas vão se juntar tudo de novo, os continentes vão começar a se aglomerar tudo de novo, vai se tornar um só. Então, só para conferir aqui, vamos conferir lá em Atos 1:8. Atos 1:8 fala sobre essa parte aqui dos confins da terra. Rapidinho aqui, que a gente já está terminando. Verso 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui Jesus estava falando por discípulo o que iria acontecer no futuro, né? Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, lá, que era o berço da civilização, né? E o início da humanidade, como em toda a Judéia, aqui ao redor, em Samaria, que era mais periférico, e até os confins da terra. Quer dizer, aqueles continentes que não eram habitados ainda e queriam ser habitados, o evangelho iria chegar nesses locais também, e os cristãos seriam testemunha de Cristo nesses locais também. Vamos finalizar aqui com Salmo 51. Salmo 51, salmo que Davi escreveu, né, quando ele passou o seu maior perrengue, né, com Deus e o diabo. E o Salmo 51, verso 7, diz o seguinte: Davi, ele estava fazendo uma oração para Cristo aqui, e essa inspiração se tornou num salmo. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir alegria, júbilo, grito de alegria, para que exulte os ossos que me esmagaste, para que se alegre os ossos que me esmagaste. Então, Davi, ele era pastor de ovelha, depois se tornou rei, né, o segundo rei do povo de Deus. E ele sabia dessa técnica também, quando a ovelha é muito rebelde, que o pastor tinha que quebrar
a perna da ovelha com o cajado, né? E aqui, quando ele teve aquele adultério lá com Betseba, teve um filho, o filho morreu e tal, e foi um período ali que ele passou pelo vale da sombra da morte, sabe? Uma briga entre ele, Deus e o diabo, né? E o pecado que estava ali do lado da casa dele. E enquanto ele não se colocou como ovelha na mão de Deus, Deus não tirou o peso do coração dele, né? Ele chorava noite e dia e tal. E quando ele fez essa oração aqui, confessou os seus pecados, se colocou como ovelha rebelde na mão de Deus, né? Então ele fala aqui que se Deus purificasse ele, né, com isopo, né, com a ferramenta certa, ficarei limpo. Lava-me, né? Ele está falando aqui do pecado. Ficarei mais alvo que a neve, quer dizer, eu se tornarei uma pessoa justa. Faz-me ouvir grito de alegria. Porque ele estava ali há semanas, né, sem comer, sem beber, e só chorando, e orava, e Deus não ouvia, né? Então ele estava tendo uma guerra espiritual ali entre ele e Deus, né? E o diabo acusando, e ele olhava para o outro lado lá, a mulher morava próximo da casa dele também, entendeu? Então ele ficou preso ali num emaranhado de pecado. E o pior de tudo é que ele colocou o marido dessa mulher na frente da guerra justamente para morrer, para que ela pudesse ficar com ele, né? Aí ele não estaria cometendo adultério, ele estaria, quer dizer, ia pegar ela como uma concubina, e todo rei tinha direito de ter várias concubinas, só que ele mandou matar o marido dela. Então esse era o peso maior de um homem iníquo. O que é iniquidade? É você planejar o pecado e colocar ele em prática. Isso é iniquidade. Assim, é um dos pecados assim que Deus te dá um xarope bem grande assim, ele perdoa, mas depois de um bom tempo para você sofrer o peso do pecado. E aí ele fala aqui que para que exultasse, para que os ossos dele, né, exultasse é alegrar, né? Se alegre os meus ossos que esmagaste, né? Que ele estava se colocando ali como se Deus tivesse esmagado os ossos dele, tivesse pesado ele na balança, né? Depois que ele passou por tudo isso aí Deus disse, agora chegou, vai lá, te conserta, te apresenta perante o povo, confessa o seu pecado também perante a congregação, para que tudo fique bem, entendeu? Então não há pecado que não seja perdoável. Aliás, a Bíblia fala que tem um pecado imperdoável, mas não é na questão que Deus não possa perdoar, é sobre uma outra ótica. O pecado imperdoável é aquele pecado contra o Espírito Santo. E qual é o pecado contra o Espírito Santo? Você falar mal de Jesus, você falar de... Não é nada disso. É aquele pecado da rebeldia que o Espírito Santo está te falando e você dá ouvido de mercador. Tô nem aí, não é comigo. Está falando com os outros, não é comigo. Então você paga de surdo. Então se você paga de surdo, a misericórdia de Cristo não tem como habitar em você. E se você está em pecado, você vai morrer em pecado e vai para o inferno. Entendeu? Agora, quando você ouve a voz de Deus, você está lá no fundo do poço, você praticou os piores tipos de pecado, está no fundo do poço, mas você pediu misericórdia de Cristo e sabe que ele é a pessoa que se recorrer, ele vai te ouvir. Se você recorrer a ele, ele vai te ouvir, resolver teu caso. Ele está lá para te atender. É tanto que lá em João, né, Jesus fala que ele não aconselha ninguém a pecar, mas se cair nessas esparrelas aí, nós não devemos se vergonhar não, temos que correr a Cristo, porque nós temos um advogado lá, e que esse advogado tem todo o cajado, toda a autoridade para resolver qualquer situação. Agora, aquela pessoa que não quer ouvir a palavra e não quer se arrepender, se ela não quer se arrepender, não existe pecado para perdoar. Ela vai morrer onde está. Então, esse é o pecado imperdoável. Aí tem muita gente que fala um monte de abobrinha aí que... Entendeu? Então, o certo é a gente estudar a palavra. A verdade está na Bíblia. Procure a orientação de Deus, que Ele vai lhe orientar, Ele vai lhe dirigir, né? Lhe inspirar e botar isso em prática, né? Porque cada vez que você prega para alguém, você dá um estudo bíblico para alguém,
a pessoa mais beneficiada é você mesmo. Porque muitas coisas que você não estava entendendo ou entendia só um pouquinho, Deus vai ampliar essa luz na sua mente e você vai entender melhor. Então, nesse momento eu quero terminar esse estudo aqui, só passar alguma recapitulação aqui rapidinho. É a questão dos pastores. Os pastores no Egito Antigo era rejeitado, né? E hoje também, no sentido espiritual, muitas pessoas não gostam de pastor, e quando fala de fulano é pastor, é um ladrão, esse é ladrão, esse é um mercenário que já quer ganhar dinheiro. Eu não vou discordar que tem muito mercenário mesmo, mas cada um mostra os frutos de quem ele serve. Se ele é um mercenário, com certeza ele vai, cedo ou mais tarde, a máscara dele vai cair e vai aparecer a cara de lobo, né? Então a gente não deve julgar ninguém pela aparência, né? Mas porque quando nós fazemos isso, nós estamos jogando Jesus fora do trono e sentando no trono dele como juiz, né? Para julgar as pessoas. E uma certa vez Jesus falou isso por discípulo, né? Quem foi que te colocou por juiz? Quem foi que te levantou por juiz para julgar a vida alheia? A não ser o Senhor que deu a sua própria vida por essas ovelhas, né? Então, esse aí é um pecado também que a gente deve deixar de fininho. O ser humano tem essa tendência de sempre julgar as pessoas, de fazer uma fofoquinha aqui. O pecado da fofoca é complicado. Eu tive lendo lá em Salmo, eu não lembro agora qual o capítulo nem o versículo, mas diz o seguinte: o fofoqueiro, além dele desgraçar a vida dos outros, ele ainda joga a alma dele no inferno. Porque ele pode até não praticar aquele crime, mas se ele pega um determinado crime e imputa na vida de uma outra pessoa que ele não praticou aquele ato e fica fofocando dizendo que a pessoa fez aquilo ali, o Senhor vem e esse pecado esse rótulo que ele colocou lá na vida do outro, injustamente, que ele não tem aquele rótulo, ele não pratica aquilo, mas o cara colocou lá e saiu espalhando. O que você mais vê hoje na rede social é isso aí. O Senhor vai pegar esse rótulo, essa mesma medida e colar em você. E você vai ser julgado por esse rótulo. Quer dizer, então se você é uma pessoa que não pratica aquele crime, você coloca esse crime em outra pessoa, você pode ir para o inferno por um rótulo falso que você colocou nos outros, né? Isso aí chama-se falso testemunho. Você colocou e ainda fica fofocando, né? Julga por aquilo ali e fica fofocando e faz aquela picuinha, entendeu? E depois sai fora e fala que foi outro que falou. Então, cuidado. Quem tem esse espírito de fofoqueiro, cuidado para você sua língua não assar lá na grelha do inferno, porque Jesus vai fazer essa pesagem. Inclusive, lá em Mateus ele fala: com a medida que tu mediste, serás medido. Então, ele não dispensa, não interessa se você é pastor, se você é membro, se você é ovelha, você vai ser medida com a mesma trena que você mediu os outros. Então, não faça isso, cuidado. Se você tem isso aí, procure sair fora dessa brecha aí que é cilada de Satanás. E a pessoa que gosta de julgar os outros, para também de julgar, porque quando você faz isso, você está jogando o sacrifício de Cristo no lixo e você está querendo tomar o lugar de Jesus Cristo como juiz. Você está sendo o juiz daquele teu irmão, quer dizer, e tu tá onde? Será que alguém te elegeu lá para ser juiz? Você não está na mesma balança do irmão, ou talvez pior? Então, vê o defeito, ora por ele. Jesus, tem misericórdia lá daquele irmão lá, que eu estou vendo que ele está nisso. Mas você conversa com Deus, você fofoca aqui com Deus. Não vai fofocar com o irmão, porque você fala um A, o irmão fala o Z, o B e outras letras mais. Entendeu? Então você fofoca aqui com Cristo. Senhor, tem misericórdia do irmão lá, que eu vejo que ele está assim, está assado, tal. Né? Dá a luz para ele. Aí sim, Jesus vai fazer você, em vez de você ser um fofoqueiro, você vai ser um intercessor, né? Você vai se colocar como um chefe do ministério de intercessão, igual Moisés fez. Moisés, naquele trajeto lá, chegou a um ponto, Jesus falou que Deus queria até destruir o povo logo, igual fez lá na época de Noé. Aí Moisés, ele tinha uma unção tão grande de intercessão, que ele pegou e falou para Deus: não, Senhor, o Senhor tirou esse pessoal de lá, depois vão dizer que o Senhor tirou só para o povo, né? Vão dizer que o Senhor tirou só para matar eles no deserto, que você é um Deus cruel e tal. Quer dizer, Moisés estava se preocupando com a reputação de Deus. E como ele tinha esse espírito de intercessão, né, sempre orando pelo povo, buscando,
né? Ele se colocou no papel de mãe em defesa do povo. E Deus pegou e falou para Moisés, eu só não vou destruir porque você intercedeu por eles. Eu vou continuar com o projeto por causa de você. Então, muitas das vezes, Deus desiste de fazer uma determinada coisa por causa da sua oração, por causa da sua petição, né? As mães, por exemplo, as orações mais poderosas é uma mãe que ora pelos seus filhos, que ora pela sua família, né? Existe até um slogan, né, dentro das igrejas que é mulheres de joelho, família de pé, né? E isso é uma verdade verdadeira, porque a oração tem muito poder e a gente tem que entregar a nossa vida cada dia mais a Cristo, né? Buscar Ele. Então, nós não somos nenhum extraterrestre. Tem muita gente que vê o cristão como um extraterrestre, que você tem que ser aquele cara que é um super-homem, que já é um santo glorificado, e não é. Nós estamos aqui nesse mundo num processo de santificação. Todo dia você tem que estar aberto a aprender uma coisa nova do céu, né? E botar tudo aquilo ali em prática. Não quer dizer que você entrou na igreja hoje e amanhã você já vai estar uma aurelazinha de luz na cabeça, não. Isso não vai acontecer, entendeu? Mas aquilo que você faz, a tua linguagem, o teu comportamento no dia a dia, as pessoas vão te identificar como uma pessoa de Cristo. Não, aquele ali é um irmão que serve a Deus. Não sei de que igreja que ele é, mas eu vejo na conversa dele, eu vejo no procedimento dele, eu vejo nas atitudes, nos negócios que ele faz. Tem muito irmão que dá mau testemunho na questão de ser caloteiro. Porque eu sou irmão, eu sou pobrezinho, eu peguei isso aqui emprestado, sei lá, eu comprei alguma coisa. Isso aqui é um valor irrisório, eu não vou pagar, entendeu? E começa a crescer aquela faminha de que os crentes são uma raça de caloteiro. Isso aí suja e mancha o nome de Cristo. Então, se você está na igreja e tem esse hábito também, procure tirar da tua vida, entendeu? Não suje o nome de Cristo, porque lá em Apocalipse diz que Jesus mesmo fala que aquele que envergonhar ele, né, e sujar o nome da sua igreja, fazer com que ela seja motivo de escândalo, seria melhor do que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se jogasse no mar. Entendeu? Sumisse desse mundo de uma vez por todas. Por quê? Lá em Coríntios diz que aquele que se mata vai para o inferno, porque a quem destrói o templo do Espírito Santo, esse também será destruído. Ou seja, traduzindo em miúdos, que Jesus está falando ali, aquele que envergonha a igreja de Cristo, deixa mal falado, dá um mau testemunho, seria melhor que ele fosse logo para o inferno. A tradução seria essa, porque quem se mata, se você amarrar uma pedra no pescoço, você vai se matar, né? Se jogar no mar, você vai morrer. E quem se mata, lá em Coríntios fala que vai para o inferno. Né? Quem se mata, vai para o inferno. Então, se você dá um mau testemunho, é motivo de vergonha para a igreja de Cristo, seria melhor que você fosse para o inferno, porque pelo menos você já saia de uma vez desse mundo e não daria mais testemunho, mau testemunho mais, né? Mas não é isso que Deus quer para ninguém. Deus quer que todo mundo se salve, todo mundo, né, tenha a melhor situação com Cristo, né? Se santifique cada dia. E aí eu quero terminar por aqui. Aqueles que tiverem acesso a essa live, que possam ter um bom proveito, recapitulá-la várias vezes, né? Esse estudo aqui já há alguns dias eu queria fazer, só que não estava tendo oportunidade. E quando chega a hora certa, o Espírito diz, é agora. Então hoje foi o dia de dividir essas bênçãos com vocês também. Eu quero agradecer aí a audiência de cada um aí que estava participando, né? Não dá de ver direito os nomes aqui, porque eu estou no celular e é muito miudinho as letras. Aí eu vou terminar com a oração, né? Para não ficar muito extensa, que já está um bom tempo aqui. Quem puder fazer essa oração também, se ajoelhe, faça a sua... couve sua fonte, coloque um copo d'água aí, né? Peça que o Espírito Santo unja para tirar o mal da sua vida, os maus pensamentos, os maus espíritos. Se possível, você pode até colocar essa água, despejar em alguns cantos da sua casa aí como forma de proteção espiritual. Santo, Santo, Eterno Pai que habita no alto céu, muito obrigado por mais essa vez aqui, estar aqui na Tua presença e conduzindo a Tua palavra. Obrigado pela inspiração, pela Tua unção. Obrigado pela luz que o Senhor nos concede cada dia, pelas dádivas da vida, da saúde, da misericórdia.
Nos dá, Senhor, cada dia a preparação para o Teu reino. Sabemos que o dia escuro está próximo, né? Que possamos cada dia se preparar para estar com Cristo. Prepara o coração de todas as pessoas que tiverem acesso a essa live, que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um deles, que eles possam pôr em prática e também receber a coroa da salvação naquele dia. Essas bênçãos te suplicamos, já agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu declaro finalizada essa live, né, esse estudo. Que tudo seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus. E até a próxima. Né? Deus seja convosco. Deus abençoe cada um na medida da luz que você receber.